Olá, ouvintes do meu trabalho de audiolivro psicografado no canal Márcia Raios. Venho comunicá-los que este romance, A Princesa e o Salteador, talvez vocês possam estar encontrando alguns erros na pronúncia e também em português. Afinal, em 2009, na empresa onde eu prestava serviços, que era um laboratório, conheci uma professora de português, a qual estava dando um curso de reforço para esta matéria. Eu decidi fazer esse curso para melhor escrever para vocês. Contei a ela sobre o meu trabalho e ela ficou de corrigi-lo para mim. Porém, até hoje não me deu retorno e todas as vezes que a procurei no telefone me tratou com descaso. Disse que não tinha tempo. Também deixei em uma editora e essa editora também me tratou com descaso meu trabalho, então decidi narrar para vocês, mesmo sem experiência, para não deixar esse trabalho na gaveta. Espero que vocês possam me apoiar para que eu continue narrando minhas histórias inéditas para vocês através do audiolivro. Obrigada. O canal Márcia Raios apresenta A Princesa e o Salteador, romance de época, ditada pelo espírito de Henri Pessoa, escrito por Márcia Lizardo no ano de 1999. Nota da autora: saibam que esta é minha primeira obra em literatura. Realmente me sinto maravilhada, pois a partir deste trabalho aprendi a apreciar os livros e tornei-me conhecedora de sua importância em nosso dia a dia. Agradeço a Deus todo o conteúdo deste livro, afinal foram necessárias a aprovação de todos os personagens desta maravilhosa história para que todos vós pudessem mergulhar bem fundo e conhecerem os encantos de uma bela história de amor. Primeiro capítulo. Havia um castelo lindo e maravilhoso, onde o rei havia sucumbido há pouco tempo. O nome do rei era Josué de Alcântara Neto. Ele era casado com uma rainha muito malvada, cujo nome era Leoponda Onda Alcântara. Eles tinham uma linda princesa, que chamava-se Lina Onda Alcântara. Tendo o rei Josué sucumbido, o castelo passou a ser comandado por Leoponda Onda, a rainha malvada. Todos nós somos sabedores que o rei é quem comanda a guarda do seu castelo. Mas, como o rei Josué sempre perdoava os seus prisioneiros, ele raramente os condenava. Havia um salteador misterioso na cidade. Era um jovem cavalheiro bem saudável. Este sempre arrumava um jeito de adentrar o castelo dos Alcântaras para saquear alimentos, para pôr fim à sua fome. E também água para saciar a sede, junto com algumas vestes para cobrir o frio que fazia do lado de fora do castelo. Era inverno rigoroso na França. Saiba que o nome deste salteador era Henri Pessoa, mais conhecido como Cavaleiro Solitário. O querido rei Josué havia ordenado a guarda do castelo para que todas as vezes que o jovem Henri ousasse invadir o seu castelo para saquear, que nenhum guardião o prendesse, e jamais causasse mal algum àquele plebeu faminto, pois a ordem era que somente o conduzisse até a vossa majestosa presença, e todos os guardiões acatavam as ordens do majestoso rei Josué. 6 meses após o falecimento do majestoso rei Josué, havia festa no castelo. Era o aniversário da bela princesa Lina. Ela estava completando 18 anos de existência, e isto certamente merecia uma boa recepção. Lina era uma bela princesa, de pele macia e muito perfumada, dona de uma beleza sem fim. A rainha Leoponda, a majestosa mãe de Vossa Alteza Francesa, havia convidado muitos nobres para observar com qual dentre eles entregaria o amor da sua bela filha. A rainha Leoponda havia convidado para esta recepção condes e condessas, lordes, reis e rainhas, duques e duquesas, príncipes e princesas. Aquela, enfim, era uma noite especial de festa na corte real. Era realmente o maior acontecimento após o falecimento do rei Josué. O jovem Henri encontrava-se como de costume, com muita fome.
Sendo esse jovem um andarilho que andava de cidade em cidade, montado sobre o lombo do seu cavalo, ele não era conhecedor da morte do querido rei Josué. Então, o jovem Henry vinha montado sobre o lombo do seu cavalo, bem próximo ao castelo dos Alcântaras, e neste breve instante ele ouve músicas soarem do lado de dentro daquelas enormes muralhas. O jovem Henry, muito curioso, rapidamente dirigiu-se até o lugar costumeiro para poder invadir o castelo real. Aproveitando-se daquela ocasião, pensou ele em seu íntimo: que maravilha! Hoje é um dia de festa no castelo e certamente o majestoso rei Josué deverá estar muito atarefado com a presença dos seus nobres convidados, e desta maneira ele jamais irá perder seu precioso tempo com um simples salteador, como eu. Mesmo porque o majestoso rei Josué sempre concede-me o vosso perdão quando eu os invadir o seu luxuoso habitar. O meu amigo rei muitas vezes até me deseja sorte em relação aos outros castelos que ousadamente ouso invadir para saqueá-los. Henry suspira profundo e diz em alto tom: que maravilha, ao meu ver, hoje será um dia de sorte para mim. Rei Josué, aí estarei. Henry, em imediato, invade o castelo dos Alcântaras. Pobre Henry Lupsoa! Afinal, ele não sabia que as coisas estavam bem diferentes naquele castelo. Enquanto isso, a recepção dentro do castelo real dos Alcântaras estava muito animada. Mas a bela princesa não aparentava estar sentindo muito satisfeita com aquela recepção. Talvez porque era sabedora das intenções de sua majestosa mãe. Lina, nesse instante, pensa em seu íntimo. Vossa Majestade quer entregar-me como se eu for um simples objeto, oferecendo-me em união com algum dentre esses nobres cavalheiros. A maioria fúteis, sempre sorrindo mentirosamente, visando apenas seus títulos nobres da corte real. Lina, a bela princesa, desejava algo bem mais acima daquilo que vossa majestosa mãe estava oferecendo-lhe naquela noite tão especial de festa. E continuava viajando em seu pensamento. Puxa, eu necessito conhecer o amor, a verdadeira arte de amar, pois apenas sou conhecedora das coisas dentro deste castelo, e nem mesmo posso imaginar como seria a vida fora deste lugar. Eu nem ao menos obtenho conhecimento de como vivem as pessoas do outro lado dessas muralhas que cercam o nosso castelo. Lina permanece pensativa. Saiba que a bela princesa somente saía em visita a outros castelos dentro de carruagens luxuosas e belas, e desta maneira ela mal conseguia avistar a beleza das relvas e os povoados. Se sua majestosa mãe obtivesse conhecimento sobre esse imenso desejo de Vossa Alteza em poder apreciar os prazeres terrenos fora do seu honroso habitar, Leoponda certamente puniria Vossa Alteza, obrigando ela a estudar piano 4 horas diárias. Afinal, Lina não suportava o seu belíssimo piano. Isso seria um horror para esta jovem e meiga senhorita ocupar-se todos os dias. Vossa Alteza, senhorita Lina? Vossa Alteza? Lina, nesse instante, dá um sobressalto, totalmente estarrecida com aquele forte clamor. Afinal, era Vossa Majestosa Mãe, a Rainha Leoponda, que estava a clamá-la. Lina olha fixo para sua mãe e diz: Minha majestosa mãe, queiras perdoar-me. Afinal, eu sinceramente não pude ouvi-la em seu clamor. Vossa Alteza, senhorita Lina, sabes que já tem alguns minutos que estou a clamar-lhe, e vós realmente aparentavas não está ouvindo-me. Queiras conceder-me o vosso perdão, majestosa mãe, afinal estou sentindo muitíssimo exaustada. Talvez essa seja a razão que impediu-me de atentar-me para o vosso clamor. Neste breve instante, a rainha Leoponda faz um breve chamado à serva Elsa, que é a real mucama de Vossa Alteza, senhorita Lina. A fiel serva, ouvindo o seu chamado, em imediato acata as suas ordens. Leoponda ordena para aquela serva conduzir Vossa Alteza Francesa até seu aposento real. Lina se sente-se aliviada, pois finalmente sua majestosa mãe a permitiu retirar-se daquela tão insatisfatória recepção. Mas por outro lado,
Leoponda, a rainha, encontrava-se muito decepcionada e tomada de fúria com aquela indisposição de Vossa Alteza, diante da sua celebração de aniversário. Afinal, era realmente uma belíssima recepção para homenageá-la, e toda a corte estava presente. Leoponda, apesar de estar enfurecida, em imediato desculpa-se com seus nobres convidados em nome de Vossa Alteza Francesa. Instantes depois do ocorrido, um guardião encarregado de fazer a guarda do castelo adentra ao salão de banquetes e gentilmente pede para que um dentre os serviçais notifique em imediato a mucama de Vossa Majestade a Rainha Leoponda a respeito de um salteador que havia naquele exato instante sido apanhado saqueando seu império. O guardião também gostaria de saber de Vossa Majestade qual seria as ordens para com aquele indivíduo. Soraya, a mucama de Vossa Majestade, sendo notificada, passa de imediato a notificação à sua soberana. Leoponda, ao ser notificada sobre esse, diz, repleta de fúria. Num esbravejo, como este plebeu imundo e insolente ousou saquear meu império? Pois que o conduza imediatamente este indivíduo para o calabouço e o deixe por lá até a minha segunda ordem. Me compreendem? Instantes depois, o jovem salteador Henry, que obtinha a pretensão de ser libertado, como era do feitio do majestoso rei Josué, libertá-lo sempre, desta vez, infelizmente, ele encontrava-se diante de grandes apuros, pois os guardiões o levaram para o calabouço e o trancafiaram por lá. Henry tenta, através de gritos, conseguir sua liberdade, dizendo: Senhor, por gentileza, queiras conduzir-me até a presença do majestoso rei Josué, pois necessito vê-lo para pedir-lhe que conceda-me novamente o seu perdão. Afinal, somente vim em busca de alimentos, água potável e algumas vestes para cobrir o meu cotidiano. Porventura estás me compreendendo, amigo? O guardião imediato diz com voz firme. Ora, plebeu infeliz, saiba que seus dias estão contados. Afinal, tu permanecerás trancafiado aqui por longos dias, pois é um grandíssimo paspalho. O jovem salteador encontrava-se muito estarrecido com aquela terrível decisão, julgava ser ele, do rei Josué, em mandá-lo para o calabouço, um lugar horrendo e sombrio. E neste breve instante ele olha fixo para o guardião e diz: Amigo, por gentileza, podes responder-me apenas uma coisa? Diga-me onde o nosso majestoso rei Josué encontra-se nesse exato instante. O guardião olha rústico para Henry e diz: Ora, ser errante, tu não és sabedor que o nosso majestoso rei já tem 6 meses completado que sucumbiste? O jovem Henry sente-se atônito, pois agora sua situação estava realmente complicada dentro daquele calabouço. Henry, neste breve instante, olha entristecido para o guardião e diz com a voz embargada de emoção: Puxa, meu caro amigo, eu realmente não era sabedor desta tão lastimável perda. A morte do nosso majestoso rei Josué. O guardião imediato diz, com a voz esbravecida: Pois então, plebeu infeliz, obtenhas o conhecimento que Vossa Majestade, a Rainha Leoponda, é totalmente o oposto do nosso majestoso rei Josué. Portanto, eu sofro somente em imaginar o quanto tu padecerás nesse calabouço. Adeus, ser errante. O jovem Henry, totalmente estarrecido, diz repleto de indignação: Por gentileza, senhor, atente-se para mim. Por gentileza, peça para que nossa rainha liberte-me nesse exato instante. Henry clama, mas o guardião afasta-se ligeiramente, o deixando estarrecido e solitário, tomado de grandes desesperos. 3 dias depois. Passados 3 horrendos dias que o jovem Henry permanecia preso naquele calabouço obscuro, a rainha Leoponda encontrava-se em um dos corredores do castelo de conversação com alguns de seus guardiões, proferindo a respeito do abusado e jovem salteador. Leoponda ainda permanecia bastante enfurecida com aquela ousadia do jovem Henry. Neste mesmo instante, a jovem bela princesa Lina, que vinha caminhando pelo corredor, mesmo não sendo do seu feitio, fica em oculto ouvindo a conversa alheia de sua majestosa mãe com o guardião, que esbravecida dizia: Eu ordeno que amanhã às 10 horas este imundo plebeu vá para a guilhotina, e que lá este insolente deixe a sua cabeça. Desta maneira, outros perversos salteadores irão mirar-se
neste exemplo e jamais ousarão invadir o meu império novamente para saquear. Porventura, ouviram a minhas ordens, servos? Sim, vossa majestade, saibas que o vosso desejo é uma ordem, diz Hugo, chefe da guarda. Leoponda, totalmente enfurecida, diz: apesar de jovem, este salteador é muito insolente. Por isso terás a sua derradeira hora. A amiga princesa Lina sente-se muito comovida com aquela frieza de sua majestosa mãe em relação àquele plebeu. Antes que ela fosse apanhada por alguém ouvindo em oculta a conversação, Lina ligeiramente retorna para o seu aposento. Lá estando, pensa consigo mesmo: que poderei eu fazer mediante esta situação? Minha majestosa mãe acabara de ordenar para que o guardião degole a cabeça de um jovem plebeu somente porque este ousou invadir o nosso império para saquear alimentos. Que crueldade, meu bom Deus! Lina permanecia tomada de indignação com aquela atitude de sua majestosa mãe. A amiga princesa não conseguia afastar de sua mente aquelas palavras expressadas por sua mãe, que persistia em atormentar o seu juízo, dizendo: amanhã, amanhã. Meu bom Deus, necessito fazer algo que possa preservar a vida deste jovem plebeu. Mas o que poderei eu fazer? Afinal, minha majestosa mãe poderá até punir-me, se souber que estou com esse intuito. A bela princesa estava realmente penalizada com a situação de Henry. Depois de um vasto tempo pensando, ela suspira profundo e diz: já tomei minha decisão. Ajudarei este infeliz salteador a livrar-se de sua derradeira hora. Portanto, terei que enfrentar minha majestosa mãe. Afinal, não poderei permitir que este jovem cavalheiro seja degolado por tão pouco. Instantes depois, Lina permanece presa dentro do seu aposento, meditando, na tentativa de arrumar uma boa maneira para libertar o jovem Henry da guilhotina. A meiga princesa caminha de um lado para o outro, enquanto fala consigo mesma: meu bom Deus, saibas que estou temendo muito que minha majestosa mãe obtenhas o conhecimento de minha pretensão em preservar a vida desse ser errante. Puxa, estarei arruinada se esse fato chegar aos ouvidos dela. Afinal, mamãe aplicará um castigo severo sobre mim. Lina suspira profundo e diz: ora, definitivamente terei que ser corajosa. Enfrentarei senhora Leoponda para preservar a vida deste cavaleiro tão infeliz. A meiga princesa gostaria muito de poder preservar a vida de Henry, que certamente teria sua derradeira hora no dia seguinte, mas infelizmente ela temia a fúria de sua majestosa mãe. Ela suspira profundo e diz, com a voz entristecida: meu bom Deus, estou com muito temor da rainha Leoponda. Afinal, ela me punirá severamente. O que poderei eu fazer nesta hora? Lina permanece a meditar sobre esse propósito fazia um vasto tempo, e nesse instante ela ouve alguém bater à porta do seu aposento, aclamando em alto tom, dizendo: Vossa Alteza, senhorita Lina. Lina ligeiramente abre a porta e diz: Queiras perdoar-me, minha amada Elsa. Afinal, acabei travando a porta no ato desapercebido. Diga-me, o que está desejando de mim nesse exato instante? Vossa Alteza, saibas que todos já estão a postos para dar início à ceia noturna. Portanto, terás que apressar-se em descer para o salão de banquetes, pois vossa majestosa mãe a aguarda com ansiedade. Muito grata, Elsa. Saibas que estou pronta, portanto poderemos descer nesse exato instante. Elsa é a mucama de Lina. Ela carinhosamente acompanha a princesa até o salão de banquetes. Lina sempre teve adoração por sua mucama Elsa, sempre a tratara com amor e carinho. Instantes depois, Lina, enquanto caminhava para o salão de banquetes, permanece com seu pensamento voltado para o jovem ser errante que no dia seguinte iria para a guilhotina sem piedade. Puxa, terei que falar com minha majestosa mãe sobre este plebeu durante a nossa ceia. Saibas que não temerei. Ela poderá até punir-me, impondo sobre mim um castigo horrendo. Isto não irá intimidar-me em meu propósito, afinal jamais poderei permitir que este jovem plebeu vá para a guilhotina amanhã
porque isso seria desumano e cruel. Lina, durante a ceia, somente observa sua majestosa mãe, e desta maneira ela decide não mencionar nada a respeito daquele plebeu infeliz. Talvez por insegurança, medo, permanece em sigilo absoluto sobre este. Instantes depois, terminada a ceia noturna, a bela princesa despede-se gentilmente de sua majestosa mãe e em seguida retira-se para o seu aposento acompanhado de sua mucama Elsa, que dificilmente a deixa sozinha, cumprindo assim as ordens de sua soberana, a majestosa rainha Leoponda. Logo após, a meiga princesa já encontrava-se em seu aposento. Ela permanecia sempre com o pensamento voltado para o jovem Henry. No dia seguinte, certamente, ele teria sua derradeira hora. Puxa, necessito manter minha amada Elsa ocupada em outro afazer, para que eu possa dar sequência aos meus planos em relação àquele jovem salteador. Lina pensa, logo após consegue arrumar uma outra ocupação para sua fiel mucama executar. E desta maneira a bela princesa enfim consegue ficar sozinha. Logo após, ela avista um baú e começa a remexê-lo. E diz emocionada: que maravilha, minha amada Elsa deixou algumas vestes suas aqui. Isso está me dando uma brilhante ideia. Lina sorri graciosamente. A bela princesa, bastante travessa e imediato, começa a se trajar com as vestes da sua humilde mucama e pensa em seu íntimo: nossa, realmente estou aparentando ser uma serviçal deste castelo utilizando essas vestes e essa cobertura sobre minha cabeça. Puxa, isso está me dando uma ideia brilhante. Sei que será arriscado, mas corajosamente descerei até o calabouço e farei uma brava tentativa de livrar aquele salteador de sua derradeira hora. E também poderei saber o porquê um jovem cavaleiro necessita invadir castelos para saquear alimentos e vestes. Lina, neste mesmo instante, sorri emocionada. Não me intimidarei, serei corajosa. Lina nem ao menos poderia imaginar como seria a vida de um salteador. Afinal, ela somente conhecia a vida de nobreza. Realmente seria a primeira travessura na vida daquela nobre senhorita que continuava viajando em seus pensamentos. Sempre desejei conhecer um cavalheiro plebeu de verdade, mas infelizmente minha majestosa mãe nunca me permitiu tal coisa. Agora, nesse exato instante, poderei saber por que um jovem cavalheiro vive de saquear castelos alheios. Lina, nesse instante, arruma o adorno de serviçal sobre a sua cabeça e dá um rodopio, dizendo: graças aos céus, esta noite talvez eu consiga obter todas as informações. Isso será uma enorme façanha, conhecer um salteador bem de pertinho. Logo após, Lina retira-se de seu aposento, trajando as vestes de sua mucama Elsa. A bela princesa, realmente, com aqueles trajes de serviçal, consegue arranjar uma boa maneira para adentrar ao calabouço. Ela utiliza o pretexto de conduzir a alimentação ao prisioneiro condenado. Lina, estando nos porões do enorme castelo, diz estarrecida: nossa, que horror! Que lugar horrendo, obscuro, além de ser imundo. Puxa, onde o jovem salteador possa estar para que eu entregue a alimentação, meu bom Deus? Lina, após haver andado por alguns corredores daquele porão, já estava bem próximo à cela onde o jovem salteador encontrava-se, quando alguém se interpõe em seu caminho. A meiga senhorita estremece toda, temendo ser reconhecida por aquele guardião que permanece diante dela estacionado. Ele a olha rústico e diz, com voz firme: serva, queiras dizer-me o que tu desejas aqui? A meiga princesa, mesmo trêmula, consegue responder ao guardião dizendo: senhor, saibas que estou portando a incumbência de entregar a última refeição ao prisioneiro que fora apanhado saqueando este castelo há 3 dias atrás. Muito bem, serva. Deixe comigo esta refeição que eu mesmo entregarei ao prisioneiro, pois aqui neste recinto não é permitida a entrada de pessoas estranhas, me compreende? A bela e travessa senhorita
Após um breve pensar, diz com firmeza: Senhor, queiras perdoar-me, mas eu tenho autorização para entregar esta refeição pessoalmente ao prisioneiro nesta noite. O guardião olha fixo para Lina e diz com voz firme: Serva, então queiras apresentar-me esta ordem expressa pela corte? Lina regala os seus lindos olhos azuis e imediato diz com autoridade: Senhor, queiras perdoar-me, mas gostaria de notificar-lhe que esta ordem foste concedida verbalmente a mim pela corte. Se acaso estás duvidando de minhas palavras, certamente sofrerás as consequências. O guardião, bastante receoso, porém temeroso, decide não desafiar sua soberana. E nesse exato instante ele concede autorização para a serva entregar a refeição ao prisioneiro. Enquanto Lina se afasta, o guardião a observa atento e pensa em seu íntimo. Que eu saiba, amanhã será a derradeira hora desse infeliz. Talvez por encargo de consciência, Vossa Majestade queira redimir-se enviando esta bela e formosa serva para servir a refeição a este moribundo. Instantes depois, Lina enfim consegue chegar à cela onde encontrava seu jovem salteador Henry. Lá estando, a amiga senhorita percorre com seus olhos afoitos toda a cela imunda onde Henry encontrava-se. Neste breve instante, ela consegue avistar a figura sofrida daquele jovem ser errôneo que estava atirado em um canto escuro daquela cela horrenda. Lina permanece olhando para o jovem, aguardando a presença do guardião responsável pela chave que abriria a porta da cela para que ela pudesse adentrar e entregar a refeição ao sofrido prisioneiro. O guardião, aproximando-se de Lina, diz: Serva, porventuras tu obtens ordem para estar aqui nesse exato instante? Lina sente-se bastante temerosa e muito estarrecida, afinal aquele guardião a olhava com malícia. Lina sente-se repleta de vexame ao observar a maneira que aquele indivíduo a olhava, e diz, com voz firme e semblante rústico: Senhor, saibas que eu necessito que abra esta cela imediatamente. Estou portando a incumbência de entregar a refeição ao prisioneiro. São ordens concedidas pela corte real, me compreendes? O guardião abre a cela. Lina imediatamente adentra. Ela, totalmente estarrecida, fixa os olhos naquele jovem e belo ser errante que se encontrava em um estado lastimável deitado ao chão. Lina sente-se totalmente atônita. E nesse instante, ela clama com voz meiga, dizendo: Cavalheiro, cavalheiro, por gentileza, queira-se atentar-se para as minhas palavras e levante-se. Henry Lou Pessoa, ouvindo aquela voz feminina e meiga, sente-se como se fora banhado pelo bálsamo dos perfumes celestiais, pois naqueles dias tristes que permaneceu preso naquele calabouço, ouvia somente as vozes dos verdugos. O jovem salteador imediato levanta-se e depara-se com aquela bela e aromática senhorita. Nesse instante, o jovem salteador sente no fundo de sua alma um calor inexplicável, algo que ele jamais havia contemplado, pois tamanha era a beleza daquela serva. Henry jamais havia avistado beleza semelhante em outra dama. Apesar de estar há 3 dias com fome e sedento, além de haver sofrido torturas terríveis dos guardiões, mantinha-se lúcido. A meiga princesa olha fixa para aquele jovem ser errante e em imediato sente suas pernas enfraquecerem, o coração pulsar apressadamente. Ela jamais em toda a sua juventude havia avistado um cavaleiro tão belo, dono de um olhar atraente e penetrante, como aquele ser errôneo. Lina jamais havia sido atingida com tanta intensidade por um cavalheiro anteriormente. Ela sente-se totalmente tímida diante do jovem Henry e procura uma maneira de sair daquele momento de êxtase profundo. A meiga princesa, com voz embargada de emoção, diz: Olhe, jovem cavalheiro, eu trouxe-lhe uma saborosa refeição. Gostaria que tu soubesses que é sobre um imenso
pesar que o vejo nesta situação horrenda. O jovem Henry, para um ser errante, apresentava traços nobres diante da meiga princesa, pois antes de degustar os alimentos, ele soube agradecer à gentil serva por aquela preciosa refeição, que certamente lhe daria forças para continuar sobrevivendo naquele lugar horrendo. Lina realmente fica impressionada com aquela atitude do jovem salteador. Ela sente-se mais envolvida do que se possa imaginar. Porém, neste breve instante, eles foram interrompidos com o chamado do guardião, que diz com firmeza: serva, tu tens que se retirar da cela nesse exato instante. Henry, em um gesto de cavalheirismo, segura em uma das mãos da disfarçada princesa. Ele sente a maciez na mão desta. O jovem salteador ligeiramente tem a sensação de estar segurando sobre um pêssego. Tamanho era a maciez das mãos daquela nobre senhorita. Henry delicadamente prende a mão de Lina entre as suas mãos fortes. Ele sente como aquela serva é frágil e delicada. Henry gentilmente conduz a mão de Lina até os seus lábios e a beija com ternura. Enquanto isso, o jovem salteador olha dentro dos olhos azuis de Lina, totalmente enamorado. Ele sorri um sorriso maroto para a jovem serva. Lina sente-se muito comovida com o gesto nobre daquele belo ser errante. Afinal, ele acabara de saltear-lhe o coração. E neste breve instante ela pensa em seu íntimo: estou totalmente enamorada por este salteador. Farei o possível para livrá-lo da guilhotina. Cavalheiro, dentro de instantes retornarei a ti novamente para libertá-lo. O guardião, em ato de revolta contra a atitude gentil do jovem salteador, chuta violentamente o rosto de Henry, fazendo em imediato um corte profundo sobre a face deste, que certamente levaria consigo aquela horrenda lembrança. Logo após, o guardião olha rústico para Henry e diz esbravecido: salteador imundo, como ousa tocar a mão de uma dama diante dos meus olhos? Lina em imediato arregala os olhos estarrecida com aquela horrenda agressão imposta ao seu amado ser errôneo, e ligeiramente ela retira-se da cela na tentativa de evitar novos castigos para aquele jovem cavalheiro que acabara de conquistar todo o seu nobre coração. Lina apressadamente caminha pelo corredor central do calabouço, pensando em seu íntimo: nossa, que cavalheiro encantador, inteligente, forte e belíssimo. Não medirei esforços para libertá-lo deste calabouço horrendo, ainda esta noite. Pois enfim consegui encontrar meu príncipe adorado. Este cavalheiro será um esposo perfeito para mim. A meiga princesa, depois de muito esforço, consegue realizar a sua primeira aventura travessa. Ela retorna para o seu aposento sem levantar suspeitas. Afinal, ela estava realmente aparentando ser uma serviçal daquele castelo, utilizando as vestes de sua mucama. Ligeiramente adentra ao seu aposento e diz aliviada: graças aos céus, consegui retornar sem problemas ao meu aposento. Quando Lina olha à sua frente, ela fica pálida, pois depara-se com a sua mucama totalmente atônita e trêmula. A fiel serva aparentava não estar acreditando no que acabara de ver. Neste instante, Elsa eleva as mãos à cabeça e diz, tomada de desespero: Vossa Alteza, senhorita Lina, o que estáis fazendo trajando minhas humildes vestes? Acaso ficaste insana, criatura? A meiga princesa esboça um leve sorriso e diz: acalme-se, minha amada Elsa, pois poderei explicá-la. Vossa Alteza, por que estáis trajando minhas humildes vestes? Por Deus do céu, minha doce menina, já imaginou se porventura vossa majestosa mãe a avistasse trajada desta maneira? Ela certamente iria mandar-me para a guilhotina, além de arrancar meus olhos, primeiramente. Lina abraça sua mucama e diz com voz meiga: Elsa, procure se acalmar, por gentileza. Saiba que felizmente ninguém poderia imaginar que eu fosse Vossa Alteza, trajada com suas vestes.
Eu era apenas uma serviçal deste castelo. Me compreendes? Mas, Alteza, queira gentilmente dizer-me o porquê está estrajada desta maneira. Elsa, saiba que fostes necessário para mim utilizar as suas vestes. Queiras perdoar-me. Afinal, tu és sabedora que a considero uma verdadeira mãe, além de sermos amigas leais. Lina carinhosamente beija a fronte de Elsa, que estarrecida diz, indignada: Vossa Alteza, queira perdoar-me, mas vós perdeste a razão. Agora estáis falando coisas absurdas e insanas, pois és sabedora que eu sou apenas a sua humilde mucama. E Lina sorri levemente e diz: Ora, minha amada Elsa, saibas que não estou lhe dizendo coisas insanas, afinal eu jamais estive tão lúcida, pois a minha gratidão a ti é imensa. Lina faz uma pequena pausa e diz: Elsa, tu ensinaste-me tudo sobre a arte de amar a vida, todo o conhecimento que eu obtive de ti foste de grande valia para mim. Gostaria que soubesses o quanto a amo e sempre me proporcionou momentos de felicidade em minha vida. A amo muito. Lina carinhosamente abraça e beija Elsa, que totalmente estarrecida diz com suavidade: Minha Alteza amada, saibas que também a amo muitíssimo. Lina enxuga as lágrimas que escorrem de seu rosto e diz: Elsa, teremos que nos apressar, pois nesta mesma noite partiremos deste castelo. Ora, minha doce Alteza, realmente tu estás muito confusa. Lina suspira profunda e diz: Elsa, serei mais precisa contigo. Saiba que nós duas partiremos nesse exato instante para o lugar onde eu possas encontrar a felicidade. Afinal, este castelo já me causou muito desabores. Mas, minha Alteza querida, gentilmente queira dizer-me para onde partiremos? Afinal, lá fora está uma escuridão absoluta. Lina olha fixa para Elsa e diz entristecida: Ora, minha amada Elsa, saibas que nós partiremos para a vida. Afinal, sou sabedora que a vida não está dentro dessas luxuosas paredes belas e firmes, dessas joias, de todo esse luxo que sempre obtive. A bela princesa Lina, neste breve instante, chora entristecida ao lado de sua fiel mucama que a consola em seu desabafo, enquanto ela continua dizendo: Elsa, isso não é vida. Eu sempre gostei de desafio. Saibas que somente os fracos e os incapazes podem deliciar-se com uma vida de luxo e mordomia constantes. Eu nunca tive liberdade, afinal sempre fui subordinada, portanto, basta, chega, desejo viver. Sou uma dama forte e capaz de sobreviver longe desse castelo. Minha majestosa mãe nunca me deixou fazer coisa alguma. Acalme-se, minha querida Alteza. Elsa, eu necessito conquistar uma vida real. Saibas que será através dos meus próprios esforços que eu conseguirei encontrar um bom esposo, conceber filhos adorados, e desta maneira edificarei a minha morada, me compreendes? Tens toda a razão, minha Alteza amada, mas saibas que não será tão fácil como está imaginando a vida fora deste habitar. Esteja certa. Elsa, saibas que eu poderei vencer todos os desafios, pois não poderei mais habitar neste castelo. Saiba que se acaso eu permanecer aqui, jamais irei tornar-me uma rainha de verdade. A mucama Elsa sente-se surpreendida com aquela inesperada decisão de Vossa Alteza, e neste breve instante ela diz com voz calma: Por Deus do céu, Alteza, procure recobrar suas razões novamente, pelas forças dos céus, saibas que aqui é o seu devido lugar, minha doce menina. Lina permanece firme em seu propósito e diz com voz firme: Elsa, tu és sabedora que jamais serei uma dama forte se permanecer habitando neste castelo. Sinto-me exaustada de ser subordinada a fazer as coisas que não desejo.
Portanto, queiras ajudar, minha amiga, a deixar esse lugar e aceite-me como uma filha de agora em diante. Elsa sente-se totalmente atônita diante daquela chorosa princesa que persiste naquela ideia de abandonar aquele enorme castelo. Lina suspira profundo e diz com voz meiga: minha amada Elsa, gostaria muitíssimo que vós acreditasse nas coisas que estou lhe dizendo. Afinal, eu tenho muito orgulho de ti, pela força que tu tens. És semelhante a uma rocha e limpa como a água cristalina. Minha boa amiga, vós sempre servistes e nunca fora servida, e mesmo assim és feliz. Saibas que já tomei a decisão definitiva. Minha amada Alteza, saibas que vossa mãe, a soberana rainha Leoponda, é muitíssimo furiosa. Elsa, de agora em diante, tu serás um espelho para mim, portanto desejo muito conhecer o teu reino, minha doce rainha. Elsa abraça a Lina com carinho e diz com suavidade: minha linda menina nobre, saibas que o seu reino é muito melhor que o meu, pois o meu reino fica do outro lado das muralhas que cercam esse enorme jardim. Lina sorri emocionada e diz: Elsa, gostaria muitíssimo que tu ajudasse-me a chegar do outro lado dessas muralhas, pois neste castelo eu não desejo mais permanecer. Elsa encontrava-se comovida com aquele imenso desejo de sua inocente Alteza e diz com seriedade: minha doce menina nobre, saibas que eu jamais poderia negar-lhe um pedido, portanto esteja certa que nós duas partiremos nessa mesma noite, se for essa a vossa vontade. Esteja certa que farei o impossível para cuidar de ti e meu reino, minha linda princesa. Lina enfim sorri com alegria e diz entusiasmada: Elsa, saibas que sou muito grata a ti por sua bravura, mas ainda existe outro porém. Saibas que havia esquecido-me de dizer-lhe sobre alguém que também partirá conosco nessa fuga insana. Ora, minha doce Alteza amada, a quem vós está se referindo? Lina olha fixa para Elsa e diz com firmeza: Elsa, saibas que estou referindo-me ao prisioneiro que encontra-se preso no calabouço, porque fostes apanhado saqueando este castelo há 3 dias atrás. Meu bom Deus, Alteza, queira gentilmente dizer-me o que sugere que façamos para libertá-lo daquele lugar horrendo. Elsa, saibas que ainda há pouco eu estive com um jovem prisioneiro e desta maneira pude observar que não será tão difícil libertá-lo desta noite. Minha doce menina nobre, saibas que isto será por demais arriscado. Acalme-se, minha amada Elsa, pois nesse exato instante irei utilizar novamente meus trajes de nobre senhorita e desta maneira estarei na presença de vossa majestade, a senhora Leoponda, e lá estando imediato pedirei a ela que me conceda uma autorização para que eu possa descer ao calabouço livremente, me compreendes? Ora, vossa Alteza, isso será impossível de vossa majestosa mãe conceder-lhe nessa noite. Elsa, saibas que não existe o impossível, portanto eu conseguirei retornar ao calabouço novamente para conversar com aquele cavaleiro errôneo. Minha doce Alteza, saibas que isto será perca de tempo, vossa majestade jamais lhe permitirá tal coisa. Elsa, saibas que utilizarei as mesmas armas que os fracos utilizam, o cinismo, e desta maneira será fácil conseguir a aprovação de minha majestosa mãe para esse feito. Instantes depois, a bela princesa dirige-se até o aposento de vossa majestosa mãe, a senhora Leoponda. Lá estando, Lina adentra este e diz com entusiasmo: minha majestosa mãe, porventura permite-me falar contigo por apenas alguns instantes? Leoponda sente-se surpreendida com aquela visita de vossa Alteza e diz: sim, minha Alteza, querida, mas desejo que tu sejas breve.
pois nessa noite sinto-me exaustada e necessito de descanso absoluto, pois amanhã terei um dia cheio. Como queiras, minha majestosa mãe, serei muito breve. Então, queiras dizer-me, minha alteza querida, o que desejas de vossa majestosa mãe? Minha majestosa mãe, sabes que eu desejo ser uma rainha semelhante a ti, pois jamais avistei falhas sobre ti, minha querida. Gostaria muitíssimo, mamãe, que me auxiliaste para que eu fosse o vosso espelho vivo. Naturalmente, minha alteza, que vós tornará uma rainha no futuro. Saibas que tamanho és minha certeza que você já aparenta ser igual a mim. Majestosa mãe, gostaria que vós, nesse exato instante, desse-me um voto de confiança. Afinal, gostaria de saber o quanto vós acreditas que eu sejas capaz de tornar-me uma grandiosa rainha, semelhante a vós. Leoponda, nesse exato instante, olha fixo para Aline e diz com seriedade: Pois bem, minha alteza, sabes que lhe darei esse voto que estás me desejando. Mas para que isso ocorra, primeiramente necessito saber qual seria esse voto, para que eu possa avaliá-lo e assim dar o meu consentimento. Majestosa mãe, sabes que nessa tarde eu ouvi alguns comentários pelos corredores deste castelo que me deixaste desassossegada. Prossigas, minha alteza. Sabes que estes comentários eram proferidos a respeito de um jovem salteador insolente que a esta manhã será degolado. Porventura isto é verdade, majestosa mãe? Leopondas estarrece com aquelas palavras ditas por Lina e diz: Minha alteza querida, saibas que estes comentários obtêm fundamento sim, é verdade o que estão proferindo. Afinal, este imundo salteador ousou invadir o nosso império para saquear alimentos, vestes, ouros e outras coisas. Por esta razão, ele irá para a guilhotina amanhã. Lina disfarçadamente olha com orgulho para sua majestosa mãe e diz com voz firme: Minha majestosa mãe, saibas que vós estás coberta de razão. Afinal, este plebeu abusaste da sorte quando se atreveu a investir contra o nosso patrimônio. Leopoldo olha com seriedade para Lina e diz com voz firme: Nobre senhorita Lina Onda Alcântara, saibas que não desejo vê-la comentando novamente a respeito desse salteador desprezível. Este cavaleiro imundo, além de insolente, será exterminado amanhã às 10 horas. Me compreendes? A bela princesa Lina sente-se tomada de indignação com aquela frieza de sua majestosa mãe em relação àquele tão doce cavaleiro plebeu que acabara de saltear-lhe o coração. Ela estava totalmente enamorada. E diz com voz meiga: Majestosa mãe, porventura recorda-se que disseste-me que concederia um voto de confiança a mim? Afinal, vós necessita certificar-se que serei grandiosa rainha semelhante a ti. Ora, alteza Lina, supostamente que recordo-me das minhas palavras. Agora, queira gentilmente dizer o que este plebeu insolente tens em relação a este voto de confiança que insiste em mencionar? Majestosa mãe, é com imenso prazer que falarei a respeito. Lina sente-se receosa, mas em nome da sua liberdade e também da salvação daquele cavalheiro errante que acabara de despertar-lhe dentro do seu peito o amor, ela venceria todos os obstáculos para alcançar a sua felicidade. Lina age com cinismo para tentar obter a confiança de Leoponda e continua dizendo: Majestosa mãe, saibas que nesse exato instante gostaria que concedessem uma autorização geral e desta maneira eu poderia conhecer os porões do nosso castelo, pois obtenho a pretensão de chegar até a presença daquele salteador imundo, me compreendes? Ora, o que estás dizendo, minha alteza Lina? Lina, tomada de cinismo, prossegue dizendo:
Majestosa Mãe, saibas que estou insana para chegar diante deste insolente salteador e cuspir sobre a face dele. Pois saibas que amanhã estarei aplaudindo os nossos guardiões no instante em que fizerem a cabeça dele rolar dentro de um cesto banhado de sangue. Me compreendes? Leopolda arregala os olhos estarrecida e diz: queiras perdoar-me, minha alteza, mas este voto que estais desejando será impossível de conceder-lhe. Minha majestosa mãe, queiras dizer-me o porquê não queres conceder-me esse voto? Minha alteza querida, saibas que eu jamais poderei permitir uma coisa dessas. Isso é um absurdo. Estou muitíssimo estarrecida somente em imaginar vê-la diante de um salteador imundo que terá sua derradeira hora amanhã às 10 horas. Isso é impossível que eu possa conceder a ti, minha querida. Lina, neste breve instante, suspira profundo e diz com seriedade: minha majestosa mãe, eu prometo a ti que se esse salteador se atrever a colocar os olhos deles sobre mim, eu mesma arrancarei os olhos dele e trarei banhados em sangue até a vossa presença. Leopolda nesse instante sorri e diz com si mesmo: nossa, minha querida Alteza, nesta noite estás deixando-me muito orgulhosa de ti. Afinal, adquiriste uma bravura totalmente repentina. Lina sente-se estarrecida. Ela olha fixa para sua mãe Leopolda e diz: majestosa mãe, saibas que somente estarás orgulhosa de mim quando conceder-me este voto de confiança que estás a negar-me. Lina, nesse momento, segura as mãos de sua majestosa mãe e diz com carinho: por gentileza, majestosa mãe, queiras conceder-me pleno poder nesta noite, afinal desejo estar diante daquele mundo prisioneiro. Leopolda, após um breve pensar, diz com voz firme: como queiras, vossa alteza. Saibas que lhe concederei este voto que estás a me pedir, mesmo contra a minha vontade, mas para vê-la satisfeita e feliz, irei sacrificar-me. Me compreendes? Lina imediato sorri emocionada e diz: muito agradecida, minha majestosa mãe, saibas que obtenho um apreço especial por ti dentro do meu coração. Leopolda olha com seriedade para a meiga princesa e diz: Alteza, senhorita Lina Ondas, gostaria de notificá-la que tu terás até às 10 horas de amanhã plena autoridade sobre esse mundo salteador. Portanto, poderás circular por nosso castelo com tranquilidade nesta noite. A meiga princesa Lina sorri tomada de felicidade por haver conseguido tamanha façanha mediante a rainha. E nesse instante, Leopolda olha com olhar sério e rústico e diz: minha alteza, saibas que concederei este voto sobre uma condição. Lina, neste momento, se estremece temendo a imposição de sua majestosa mãe, mas a meiga princesa imediata esforça-se e consegue se manter calma e serena diante desta, dizendo: minha majestosa mãe, saibas que quantas imposições vós desejares. Leopolda diz com voz firme: minha alteza, saibas que se acaso o imundo salteador ousar olhar para ti, gostaria que tu prometesse-me que pedirá a um de nossos guardiões para arrancar-lhe os olhos do infeliz. Afinal, não desejo ver minha adorada e amada Alteza tocando suas delicadas mãos em porcaria. Lina regala os seus lindos olhos estarrecida com um tom de voz expresso por sua majestosa mãe, e neste breve instante ela recorda-se que está diante de sua majestade e sorri com graciosidade e diz com voz meiga: tens toda a razão, majestosa mãe. Esteja certa que ordenarei a um guardião para executar esta tarefa, pois assim espero de ti, minha alteza. Lina suspira profundo e prossegue dizendo:
Majestosa Mãe, queiras conceder-me a vossa licença, nesse exato instante, pois irei até meu aposento e ficarei por lá aguardando o guardião que me conduzirá até o calabouço. Me compreendes? Sim, minha Alteza Aldorada. Queiras ordenar sua mucama que permaneças de prontidão no corredor, aguardando o guardião que irá acompanhá-la nesta aventura insana. Sim, minha majestosa mãe, saibas que nesse exato instante notificarei Elsa para que esta, assim que o guardião chegar com notificado, em imediato passe a mim, pois gostaria também de emocionar-lhe a respeito de uma recepção que terei logo mais. Nesse instante, Leopolda sente-se mais surpreendida ainda e diz esbravecida: Alteza Lina, pode gentilmente dizer-me a que recepção estáis se referindo? Lina utiliza de todos os recursos para conseguir libertar o jovem salteador daquele calabouço e diz com voz calma: Minha majestosa mãe, saibas que esta recepção ocorrerá no castelo do majestoso rei Aguinaldo. Portanto, necessitarei de uma luxuosa carruagem para conduzir-me até essa agradável aventura. Leopolda permanece surpreendida com aquele repentino notificado de Lina e diz com firmeza: Queiras responder-me, nobre senhorita Lina, por que não mencionaste a respeito dessa recepção anteriormente? Afinal, sempre foste do vosso feitio me comunicar todas as coisas. Majestosa mãe, queiras perdoar-me, mas infelizmente eu não mencionei nada a ti por não haver me decidido a participar desta recepção. Afinal, estava muito indisposta para seguir para essa distração. Saibas que Vossa Alteza, Sr. Richard, aproveitando-se da ocasião de minha festa de aniversário, convidou-me a participar desta comemoração do seu precioso quadro que ele terminara de pintar. Afinal, muitos amigos da corte estarão presentes e nós somos amigos de infância. Leopolda permanece repleta de desconfiança. Afinal, a meiga Alteza, aquela noite encontrava-se totalmente diferente do seu jeito habitual de ser. Leopolda olha de cima a baixo para Lina com desconfiança e diz calmamente: Alteza Lina, sabes que eu faço gosto que vós esteja a esta recepção. Portanto, apresse em distrair-se ao menos um pouco, mas queira precaver-se, afinal jamais exponha-se diante dos cavalheiros. Estás entendido? Sim, minha majestosa mãe. Leopolda levemente abraça com carinho Lina e diz com seriedade: Minha Alteza adorada, espero que tu consigas obter proveito neste recreio. Lembre-se que és uma nobre senhorita, portanto, sempre estejas atenta. Majestosa mãe, saibas que farei o possível para distrair-me ao lado dos meus nobres amigos. Agora, queira gentilmente conceder-me a vossa licença. Esteja à vontade, Alteza. Leopolda, no mesmo instante em que Lina retira-se de seu aposento, pensa em seu íntimo. Ora, minha Alteza, estás muito estranha nesta noite. Portanto, seguirei firme os passos leves e suaves dessa nobre menina. Logo após, a meiga princesa sente-se felicíssima por haver conseguido conquistar uma boa maneira de livrar Henry do calabouço. Naquela mesma noite, Lina caminha apressadamente até o seu aposento.
Logo encontra-se com Elsa, sua mucama, e diz entusiasmado: minha amada Elsa, eu consegui. Saibas que Vossa Majestade concedeu-me pleno poder em relação àquele belo salteador. Minha doce Alteza, como vós conseguiste tamanha façanha mediante Vossa Majestosa Mãe? Elsa, depois eu explicarei com riqueza dos detalhes. Agora nós não podemos mais perder tempo. Saibas que terás que ficar aguardando no corredor, pois minha majestosa mãe darás um aviso ao chefe da guarda para que nesta noite eu poderei circular livremente por todo este castelo. Isto é maravilhoso, minha doce menina nobre. Que aviso será este? Saibas que este aviso será notificando ao guardião-chefe que estou com pleno poder para tomar todas e quaisquer decisão em relação ao salteador. Isto é maravilhoso. Lina realmente encontrava-se alegre e emocionada. E prossegue dizendo: Elsa, vá enquanto eu ficarei dando procedimento ao nosso plano de fuga. Elsa, observas aquela expressão feliz no rosto de sua amada Alteza e diz: como queira, minha doce menina. Somente espero que tu saibas o que está fazendo. Elsa, não necessita preocupar-se, afinal estou bem certa dos meus atos. A mucama de Lina, em imediato, dirige-se ao corredor do castelo à procura de informações para Vossa Alteza. Neste breve instante, ela depara-se com o chefe da guarda, Hugo. Ela é sabedora que uma serviçal jamais pode se dirigir a outro sem permissão. Porém, Elsa utiliza de esperteza e astúcia com aquele guardião, dizendo: Senhor guardião, por gentileza, poderias notificar-me se acaso és tu que ficaste encarregado de conduzir Vossa Alteza, senhorita Linda, aos corredores deste palácio real? Sim, serva, sou eu mesmo. Saibas que Vossa Majestade confiou-me essa agradável missão. Pois bem, guardião, saibas que eu sou a mucama de Vossa Alteza, portanto ela vos aguarda em seu aposento real. Queiras acompanhar-me. Enquanto isso, a meiga princesa junta alguma dentre as suas preciosas joias para acompanhá-la nesta fuga insana. Passado algum instante, ela decide somente levar consigo uma corrente que o vosso majestoso pai, o rei Josué, lhe ofertara quando ainda era criança, e também levaria na bagagem o seu anel de alteza real. Lina estava tomada de alegria e emoção, e neste breve instante ela diz em alto tom consigo mesma: muito grata, meu bom Deus, hoje, enfim, terei a minha verdadeira razão de viver. Nesse exato instante, Elsa Mucama adentra ao aposento de Lina com as notícias que ela tanto aguardava. Minha doce Alteza, saibas que o guardião já estava os aguardando no corredor. Elsa, queiras ordenar para que este guardião aguarde junto aos demais, que o chamarei no momento oportuno. Como queiras, Alteza. Elsa, necessito que conduzas uma serva até minha presença nesse exato instante. A mucama Elsa, em imediato, faz uma expressão de quem não está compreendendo o procedimento de Vossa Alteza e diz: minha doce menina, acaso poderás dizer-me o que pretende com essa serva? Elsa, saibas que esta serva estará comigo no calabouço. Elsa sente estarrecida e diz: nossa, minha doce menina. Lina esboça um lindo sorriso, utilizando uma expressão de menina travessa, e prossegue dizendo: e tem mais. Ainda esta noite eu terei que fazer parte de uma recepção no Palácio Real de Vossa Alteza, Sr. Richard. A mucama Elsa sente-se mais indignada ainda e diz com um semblante fechado: Vossa Alteza, porventura vós estáis com a pretensão de aproveitar-se dessa recepção para fugir deste castelo? Lina observa o semblante fechado de sua mucama e diz com um lindo sorriso de alegria: sim, Elsa, como adivinhaste meu plano secreto? Saibas que, aproveitando-me que ainda permaneces diante de mim, gostaria que trouxesse-me, junto com a serviçal, um vestido com o maior arco que se possa ter. Está certo, minha doce menina, o trarei agora mesmo.
Lina sente-se muito satisfeita com a decisão que havia tomado. Instantes depois, Elsa Mucama retorna à presença de Vossa Alteza e diz: Pronto, minha menina nobre, aqui está o que pediste, a serviçal juntamente com o vestido. Por gentileza as duas, queiram adentrar-se rapidamente ao meu aposento antes que alguém as veja. Elsa, juntamente com a outra serviçal, adentra ao aposento. Lina, em imediato, interroga a serviçal, dizendo com firmeza: Como te chamas, servas? Chamo-me Yara, Vossa Alteza. Serva, porventura estaria disposta a servir-me com fidelidade absoluta? Sim, Vossa Alteza, saibas que utilizarei de todos os meus dotes de boa serva para servi-la com amor, dedicação e, além de tudo, juro fidelidade. Serve, Yara, saibas que não aceito perguntas, somente exijo de ti obediência e fidelidade, me compreendes? Sim, Vossa Alteza, basta ordenar-me que em imediato terei prazer em servi-la. Lina se sente satisfeita com aquela serviçal e diz para Elsa, sua mucama: Elsa, porventura, tu podes notificar-me se essa humilde serva é muito conhecida neste castelo? Minha doce Alteza, saibas que esta serva não é muito conhecida no castelo, pois é novata por aqui. Elsa, acaso alguém a avistasse em companhia desta serva adentrando neste aposento? Minha amada Alteza, que eu saiba não. Assim sendo, Elsa, gostaria que tu, gentilmente, conduzisse essa serva até o meu toalete para transformá-la numa dama nobre. Ou melhor, desejo que Yara seja uma dama nobre nesta noite. Elsa regala os olhos e diz estarrecida: Minha doce menina, como isso será possível? Lina, bastante calma, responde com voz ponderada: Minha amada Elsa, gostaria que tu enfeitasse essa serva com um belíssimo vestido real, o melhor, e que faça um penteado nobre sobre a cabeça dela e colocasse um enfeite. Eu necessito que faças tudo perfeitamente. Elsa permanece estarrecida com aquela atitude estranha de Vossa Alteza e diz: Minha doce menina, isso não dará certo, por Deus. Acalme-se, Elsa, e procure apressar-se. Afinal, já está ficando tarde, e a recepção no castelo de Vossa Alteza, Sr. Richard, há tempo se iniciou. Como queiras, minha doce Alteza, saibas que tentarei transformar essa serva em uma dama nobre. Instantes depois, a mucama Elsa retorna acompanhada da serva. A serviçal Yara, trajando aquele vestido elegante, realmente aparentava ser uma nobre dama da corte. Elsa suspira profundo e diz: Minha amada Alteza, eis aqui a serviçal Yara. Realmente ela está aparentando ser uma nobre dama. Lina observa a serva trajada elegantemente, sente-se tomada de emoção e diz: Que maravilha, Elsa! Saibas que não esperava que esta serva fosse tão bela assim. A serviçal Yara não conseguia compreender absolutamente nada e manter-se em silêncio absoluto, somente ouvindo as palavras de Vossa Alteza, que permanecia dizendo calmamente: Serve Yara, preste bastante atenção. A partir de agora, tu serás uma verdadeira Alteza Real, que vieste até minha presença gentilmente para acompanhar-me até a recepção no Palácio Real de Vossa Alteza, Sr. Richard. Saibas que serás filha do majestoso rei Irã, juntamente com a majestosa rainha Isadora. Lina olha com seriedade para a serviçal Yara e diz: Porventura, serva, seria capaz de recordar-se de tudo o que acabei de dizer-lhe? A serviçal Yara encontrava-se totalmente estarrecida e diz: Vossa Alteza, saibas que eu farei o possível para recordar-me de tudo o que acabaste de dizer-me. Então, serva Yara, queira gentilmente repetir o que acabei de relatar-me com a riqueza dos detalhes.
Vossa Alteza acabaste de dizer-me que a partir desse instante serei uma princesa de verdade. Meus majestosos pais são o rei Ivan, junto com a rainha Isadora, está correto? Lina suspira profundo no gesto de pouca paciência e diz calmamente: Ora, preste atenção, Serviara. Saibas que o vosso majestoso pai chama-se Irã ao invés de Ivan. De resto, foste muitíssimo bem. A serviçal Yara mantém-se com cabeça baixa diante de sua soberana e diz com voz embargada: Vossa Alteza, queiras perdoar-me. Prometo que irei esforçar-me para não cometer mais erros. Assim espero, servo. Lina suspira profundo e diz para Elsa: Elsa, queiras notificar minha majestosa mãe que temos visita nobre em nosso habitar nesta noite. Elsa, imediato, ao ouvir as ordens de sua soberana, sente-se tomada de desespero e diz estarrecida: Minha doce menina Alteza, perdeste a razão. Isto não dará certo. Senhora Elsa, saibas que eu concordo contigo. Vossa Alteza está cometendo um ato insano. Lina, em imediato, olha rústico para as duas e diz com voz firme: Parem e ouça apenas o que estou dizendo. Serve Yara, porventura recorda-se de nosso tratado? Eu disse sem perguntas. Desejo que limite-se a fazer somente o que lhe ordenar. Como queiras, Vossa Alteza, queiras perdoar-me. Serva, gostaria que soubesses que se porventura fizer algo errado, irá para a guilhotina antes mesmo do amanhecer, me compreendes? A serviçal Yara, totalmente estarrecida diante de Vossa Alteza, diz com voz embargada: Sim, Vossa Alteza, saibas que compreendo perfeitamente vossas ordens, portanto, poderá confiar nos meus préstimos e sigilo. Serve Yara, saibas que nesse exato instante desceremos ao salão nobre e durante o trajeto lhe explicarei a maneira que deve portar-se diante de vossa soberana rainha Leoponda. Sim, Vossa Alteza. A mucama Elsa imediato dirige-se ao aposento de Vossa Majestade e lá estando é recebida por Soraya, a mucama de Leoponda. Soraya em imediato diz com voz firme: Diga-me o que deseja, serva. Elsa, totalmente pálida, diz com voz embargada: Gostaria de notificar a Vossa Majestade que Vossa Alteza me enviou para dizer-lhe que acaba de chegar uma visita nobre a este palácio. Soraya olha com semblante fechado para Elsa e diz: Serva, isto é tudo o que tens a notificar para Vossa Majestade? Não, senhora. Saiba que estou portando mais um comunicado de extrema urgência da parte de Minha Alteza. Pois bem, então queiras dizer-me, está esperando o que, servo inútil, para notificar-me a respeito? Como queira, senhora, saiba que Vossa Alteza está aguardando a presença de Vossa Majestade no salão nobre, acompanhada da sua nobre amiga visitante. Como queira, servas. Saibas que notificarei minha majestosa senhora. Nesse exato instante, queiras aguardar, que darei um breve retorno. Enquanto isso, a amiga princesa encontrava-se no salão nobre, aguardando a presença de sua majestosa mãe, a rainha Leoponda, acompanhada da serviçal Yara, e realmente, trajando aquelas roupas nobres, aparentava ser uma dama real. Lina olha para a serva e diz: Serva Yara, tenho esperança que tu consigas parar com essa tremedeira toda quando estiver diante de minha majestosa mãe. Sim, Vossa Alteza, saibas que irei esforçar-me neste propósito. Lina sorri graciosamente e diz: Serva, tu estás aparentando ser uma pessoa totalmente insana. Saiba que daqui a alguns instantes minha majestosa mãe, a senhora Leoponda, descerá aquela enorme escada, somente para recebê-la e desejar-lhes boas-vindas ao nosso reino, me compreendes? Yara regala os olhos estarrecida e diz: Ai, meu Deus! Lina ligeiramente observa o desespero da serviçal Yara e diz com firmeza: Ora, nobre amiga, se porventura permaneceres tão estarrecida, irá por tudo a perder, pois está aparentando ser uma legítima serviçal deste castelo. Vossa Alteza, saibas que irei esforçar-me
para manter-me calma diante de vossa majestosa mãe, esteja certa. Serve Yara. Se tu obtens a pretensão de se portar adequadamente diante de minha majestosa mãe, seria mais prudente tranquilizar-se nesse exato instante, e que para isso ocorra é necessário acreditar que és uma altíssima Alteza. Vossa Alteza, por gentileza, diga-me o que devo fazer nesta hora. Primeiramente, deverás acreditar que és uma dama nobre, afinal já está bem trajada e certamente irá conseguir facilmente enganar minha majestosa mãe. Mas para que tu obtenhas êxito, necessita controlar-se e parar com essa tremedeira, me compreendes? Neste breve instante, a mucama Elsa adentra ao salão nobre, portando notícias da rainha Leoponda. Elsa ligeiramente aproxima-se de Lina e diz, tomada de desespero: Vossa Alteza, minha doce menina, saibas que vossa majestosa mãe estará diante de ti daqui a poucos instantes. O que faremos? Lina observa o jeito afoito de Elsa e diz com calma: Elsa, acalme-se, afinal é sabedora que jamais uma serva dirige-se à sua soberana desta maneira afoita. Queiras-me perdoar-me, vossa Alteza. Lina sorri com leveza e diz com suavidade: Elsa, saiba que devemos manter as aparências. Olhe ligeiramente ao nosso redor e observe quantas pessoas na corte estão nos observando nesse exato instante. Queiras perdoar-me novamente, minha doce menina. Alguns instantes depois, o servo encarregado de anunciar a presença de vossa majestade na corte, aproximando, diz em alto tom: Queiram todos erguer-se nesse exato instante, pois nossa soberana rainha francesa, a senhora Leoponda Onda Alcântara, estará adentrando a este recinto. A serviçal Yara sente-se totalmente atônita e diz em sussurros: Vossa Alteza, queiras ajudar-me, pois desfalecerei nesse exato instante. Lina sorri disfarçadamente e diz: Por gentileza, serva, queiras recordar-se que tu és uma dama nobre. A rainha Leoponda, aproximando de sua Alteza, diz: Ora, a que devemos esta tão inesperada visita em nossa corte real? A serviçal Yara, tomada de desespero, em imediato soltou a intensa gargalhada diante da majestosa senhora rainha Leoponda. Elsa, a mucama de vossa Alteza Lina, pensa em seu íntimo: meu bom Deus, estamos arruinadas nessa hora. Leoponda, em imediato, sente repleta de revolta e indignação ouvindo aquela horrenda gargalhada, sem sentido, vindo de uma nobre senhorita. Ela ligeiramente olha para sua filha e diz, tomada de fúria: Alteza Lina Onda, queiras dizer-me qual o significado dessa insanidade toda? A meiga princesa encontrava-se em grandes apuros diante de sua majestosa mãe, que estava totalmente enfurecida, mas Lina tenta manter-se calma, dizendo: Majestosa mãe, por gentileza, queiras acalmar-se, pois eu poderei explicar-lhe com a riqueza dos detalhes. A serviçal Yara, logo após sua intensa gargalhada, desata a chorar em grande desespero. Leoponda em imediato diz esbravecida: Alteza Lina Onda, queira gentilmente explicar-me o porquê dessa insanidade toda da sua nobre amiga? Lina, apesar de estar muito desapontada com aquela atitude da serva, consegue arrumar forças para superar-se diante de sua majestosa mãe e diz com precisão: Majestosa mãe, nesse exato instante gostaria de apresentar-lhe minha nobre amiga, Vossa Alteza Senhorita Yara. Saiba que ela é filha do majestoso rei Irã e da majestosa rainha Isadora. São originários da Alemanha. Leoponda, enfurecida, diz com voz firme: Alteza Lina, queiras dizer-me o porquê vossa amiga está se portando desta maneira horrenda diante de todos. Lina suspira profunda e diz: Majestosa mãe, saibas que minha nobre amiga
Estiveste há pouco na recepção de Vossa Alteza, Sr. Richard. Lina faz uma pequena pausa e Leoponda, estarrecida, diz: Alteza Lina, queira gentilmente dar procedimento ao seu relato, pois ainda não consegui compreender o que está ocorrendo aqui esta noite. A meiga princesa Lina, apesar de estarrecida diante daquela horrenda situação, consegue dar procedência ao seu relato, dizendo: Sim, majestosa mãe, sabes que eu irei relatar o que acontece nesse exato instante. Lina realmente estava metida em grandes apuros. Ela tenta de todos os argumentos acalmar a fúria de sua majestosa mãe, dizendo: Majestosa mãe, saibas que a mucama desta nobre senhorita, sendo sabedora de nossa amizade e afeição, decidiu trazê-la até minha presença e disse-me que durante a recepção na casa do Sr. Richard, ela embebedou-se em desapercebido, portanto, não estava se sentindo muito bem e desta maneira sua serva achou mais prudente trazê-la até o nosso habitar. Leopold arregala os olhos e diz: Ora, Alteza linda, isto é um absurdo. Queiras dizer-me onde está a serva responsável por Vossa Alteza alemã? Saibas que a serva da minha nobre amiga partiu às pressas para notificar os majestosos pais desta sobre este acontecido. Ela retornará dentro de instante. Porém, achei mais prudente acompanhar minha nobre amiga até o habitar dela. Eu mesma a levarei. Leoponda sente-se totalmente perplexa. Ela suspira profunda e diz: Alteza Lina, saibas que se isso for realmente verdade é um grande absurdo, pois jamais poderei permitir que uma barbaridade dessas aconteça dentro de uma corte real.